Você já percebeu que algumas pessoas parecem sentir prazer em provocar os outros? Elas fazem um comentário irônico, uma piada disfarçada, uma crítica na frente de todo mundo e ficam esperando apenas uma coisa: a sua reação. Naquele momento, parece impossível manter a calma. Seu coração acelera, sua mente tenta responder o mais rápido possível e, se você não toma cuidado, acaba dizendo algo de que se arrepende minutos depois. Mas existe uma verdade que mudou completamente a forma como eu lido com esse tipo de situação. Quem provoca não está apenas prestando atenção no que você responde, está observando se consegue controlar as suas emoções. E quando você entende isso, percebe que permanecer calmo deixa de ser apenas uma questão de educação, passa a ser uma demonstração silenciosa de força. Muita gente acredita que uma provocação começa quando alguém fala alguma coisa, mas na verdade ela começa muito antes, começa na intenção. Quem provoca normalmente quer tirar você do seu estado de equilíbrio. Não importa se é um colega de trabalho, um familiar, um amigo ou até alguém que você acabou de conhecer. O objetivo quase nunca é apenas fazer um comentário, é observar como você reage. Alguém diz uma frase aparentemente inocente, mas ela é suficiente para estragar o seu dia inteiro. Isso acontece porque quando você entrega o controle das suas emoções para outra pessoa, ela passa a decidir como você vai se sentir. E esse é um poder que ninguém deveria ter sobre a sua vida. Existe uma cena que se repete todos os dias. Alguém faz uma provocação, a outra pessoa explode, levanta a voz, tenta provar que está certa, e no final todo mundo esquece quem começou a confusão. Só lembram de quem perdeu o controle. Isso parece injusto, mas acontece o tempo inteiro, porque pessoas emocionalmente descontroladas chamam muito mais atenção do que pessoas provocadoras. Foi quando percebi isso que minha forma de reagir começou a mudar. Eu entendi que responder imediatamente nem sempre era sinal de coragem. Às vezes era apenas impulso, e impulso raramente toma boas decisões. Respirar por alguns segundos antes de responder parece simples, mas na prática é uma das atitudes mais difíceis que existem, porque você está lutando contra o próprio instinto, e é justamente por isso que tão poucas pessoas conseguem fazer isso. Existe uma ideia que atrapalha muita gente, a de que pessoas calmas nasceram assim. Não nasceram, elas treinaram. Toda vez que você consegue interromper uma reação impulsiva, seu cérebro aprende uma nova forma de responder. É como fortalecer um músculo. No começo parece impossível. Você esquece, explode, se arrepende. Mas aos poucos começa a perceber a provocação antes dela dominar você. Eu lembro de uma situação em que quase respondi uma pessoa da pior maneira possível. Naquele instante, a única coisa que fiz foi respirar e ficar alguns segundos em silêncio. Confesso que parecia uma eternidade, mas aqueles poucos segundos impediram uma discussão que poderia ter durado semanas. Foi ali que percebi uma coisa: a calma não elimina o conflito, ela impede que o conflito controle você. Existe uma pergunta que comecei a fazer pra mim sempre que alguém tentava me provocar. Por que isso me afetou tanto? No começo, eu culpava apenas a outra pessoa, mas depois percebi que algumas provocações doíam porque tocavam em inseguranças que eu ainda não tinha resolvido. E essa foi uma das maiores lições que aprendi. Quanto melhor você conhece a si mesmo, menor é o poder que os outros têm de mexer com você, porque você deixa de depender da opinião deles pra saber quem realmente é. E isso muda completamente a sua postura. Você continua ouvindo críticas, continua encontrando pessoas difíceis, continua sendo provocado de vez em quando, mas já não reage da mesma maneira, porque finalmente entende que nem toda palavra merece entrar na sua mente. E quem conhece o próprio valor dificilmente permite que alguém de fora defina quanto ele vale. Existe uma mudança de pensamento que transformou completamente a forma como eu lido com pessoas provocadoras. Antes eu achava que precisava vencer a discussão. Hoje eu entendo que a batalha mais importante acontece dentro de mim, porque no momento em que alguém consegue fazer você perder a calma, essa pessoa já conquistou exatamente o que queria. E pensa comigo, quantas vezes você saiu de uma discussão pensando: eu devia ter ficado quieto, ou por que eu dei tanta importância para aquilo? Eu já passei por isso. E descobri que o verdadeiro autocontrole não é saber o que responder, é saber quando uma resposta não vale a sua paz. Pessoas maduras entendem que nem toda provocação merece energia. Algumas merecem apenas indiferença, e a indiferença, quando é verdadeira, costuma incomodar muito mais do que qualquer discussão. Você já tentou acender uma fogueira sem colocar lenha? Ela simplesmente apaga. Com as provocações, acontece algo muito parecido. Quem provoca espera encontrar resistência, espera encontrar raiva, espera encontrar orgulho. Mas quando encontra equilíbrio, o jogo perde a graça. Isso não significa aceitar desrespeito, significa não alimentar uma situação que só existe porque duas pessoas continuam jogando. Existe uma força enorme em saber parar, em respirar, em responder apenas o necessário, ou em alguns casos não responder absolutamente nada,
porque o silêncio de alguém seguro costuma dizer muito mais do que o grito de alguém descontrolado. Quero aproveitar e fazer uma pergunta pra você. Qual foi a última situação em que alguém tentou provocar você? Foi no trabalho? Na família? Com amigos? Ou até na internet? Escreve aqui nos comentários apenas onde aconteceu. Eu realmente gosto de ler essas experiências porque muitas vezes alguém que está assistindo este vídeo vai perceber que não está sozinho passando por isso. Sem aceitar a falta de respeito. É responder com firmeza, sem perder a educação, porque respeito não nasce da agressividade, nasce da clareza, da postura, da forma como você demonstra que conhece o próprio valor. E quem conhece o próprio valor não precisa convencer ninguém gritando. Talvez o maior segredo para permanecer calmo não esteja na discussão, esteja muito antes dela, porque ninguém aprende autocontrole no meio da tempestade. Você desenvolve isso todos os dias, na forma como cuida da mente, na maneira como administra o estresse, na capacidade de observar os próprios pensamentos antes de agir. Foi isso que mudou a minha forma de enxergar as provocações. Hoje eu sei que uma resposta calma não nasce por acaso. Ela é resultado de uma pessoa que passou dias, semanas e meses aprendendo a dominar a si mesma. E quando esse momento finalmente chega, você percebe que não ficou mais forte porque derrotou alguém. Ficou mais forte porque venceu a única batalha que realmente importa, a batalha contra o impulso de deixar qualquer pessoa controlar as suas emoções. Existe uma consequência interessante quando você aprende a controlar as próprias emoções. As pessoas começam a perceber, não porque você diz que mudou, mas porque elas deixam de conseguir prever a sua reação. E isso muda completamente a dinâmica. Quem costumava provocar você para conseguir uma explosão, percebe que não consegue mais. Quem fazia piadas para chamar atenção, vê que elas já não têm o mesmo efeito. Quem tentava diminuir você, começa a entender que encontrou alguém emocionalmente mais forte. E eu não estou dizendo que ninguém nunca mais vai tentar provocar você. Isso provavelmente ainda vai acontecer. A diferença é que essas situações deixam de controlar a sua vida, porque a paz que você construiu dentro de si vale muito mais do que a necessidade de vencer qualquer discussão. E quando alguém percebe que não consegue manipular as suas emoções, muitas vezes simplesmente procura outro alvo. No começo deste vídeo eu falei sobre permanecer calmo quando tentam provocar você. Mas talvez agora você tenha percebido que o verdadeiro assunto nunca foi a provocação, foi a liberdade, porque uma pessoa realmente livre não é aquela que nunca enfrenta críticas, é aquela que não permite que qualquer comentário decida como ela vai viver o restante do dia. A vida sempre vai colocar pessoas difíceis no seu caminho, sempre haverá alguém querendo testar a sua paciência, questionar suas escolhas ou diminuir aquilo que você está construindo. Mas existe uma pergunta que vale mais do que todas elas. Quem está no controle da sua vida? Você ou as reações das outras pessoas? Quando a resposta passa a ser eu, você descobre uma força que ninguém consegue tirar de você. E essa força não faz barulho, ela não precisa provar nada, ela apenas permanece firme. E muitas vezes é justamente esse silêncio que conquista o respeito que tantos tentam encontrar nas discussões. Se este vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no Respeito Silencioso. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também querem desenvolver inteligência emocional e construir uma vida mais forte, sem depender da aprovação dos outros. E me responde uma última pergunta aqui nos comentários. Qual foi a maior lição que você tirou deste vídeo? Eu faço questão de ler as respostas.